Olá pessoal, meu nome é Gregory Moura, sou procurador federal há quase 17 anos, professor de Direito Penal e de Criminologia desde 2002, já lecionei em várias instituições e sou mestre em Ciências Penais e doutor em Direito Constitucional. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro que eu escrevi como promotor de justiça, um grande professor de Direito Penal e Processo Penal, Dr. Rodrigo Ianaco. É o livro Criminologia da Não-Cidade. Uma visão ou um novo olhar, urbanístico para o território da pobreza. Esse livro a gente lançou pela editora De Plástico e ele é um livro que se propõe diferente dos outros livros jurídicos e de criminologia. Por quê? Além da gente trabalhar o aspecto teórico da criminologia, a gente faz uma análise também de um estudo de caso coordenado pelo Dr. Rodrigo Ianaco na comarca de Sete Lagoas, entre os anos de 2006, 2008, com dados estatísticos daquela época, com base na distribuição dos homicídios no território daquela cidade, de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Então é um livro bem interessante, um livro que se propõe diferente. E o que a gente traz, principalmente, nessa obra? A obra é uma obra de criminologia e nós fazemos, na introdução, um diálogo entre as teorias do conflito, as vertentes criminológicas e o objeto de estudo da criminologia. E por que a gente faz isso? A partir de uma pauta dialógica, a gente vai estudar ou encaixar a ideia do livro dentro de uma dessas teorias criminológicas. Obviamente, pelo próprio título do livro, já dá para perceber que nós concluímos que o nosso estudo ele tem uma relação direta com as ideias da criminologia crítica, que se baseia numa noção, numa ideia de conflito social. Tanto é que a criminologia crítica, vocês sabem muito bem, ela é baseada ou calcada na ideia de conflito social. Ela quebra essa noção das teorias do consenso para mostrar que as divergências sociais e os conflitos sociais influenciam diretamente na questão criminológica. Então a gente faz uma perspectiva principalmente crítica e depois a gente faz uma relação dessa criminologia crítica ou dessa ideia da criminologia crítica com a questão da cidade. Quando a gente estuda o direito urbanístico, principalmente, a gente começa a observar que a normatização da cidade e a distribuição da cidade dentro desse território, ela é muito complexa e ela gera efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é o comportamento humano. Vocês já devem ter ouvido expressões como: essa cidade é amigável, essa cidade não é amigável. Essa cidade ela é para gente rica, tem carro. Essa cidade é para gente pobre. Ou seja, essas expressões do leigo, elas têm um fundamento normativo e um fundamento social. Por quê? Porque a cidade ela pode gerar criminalidade de acordo com a sua urbanização ou a distribuição do seu território. Quanto mais democrática for a cidade, menos criminalidade vai ter. Então a ideia do livro é uma proposta entre o direito urbanístico e a criminologia, criando o que a gente denomina de criminologia urbanística. A partir do momento que a gente define essa criminologia urbanística, a gente começa a responder uma pergunta fundamental do livro. Qual seja essa pergunta? A pergunta é: o direito penal é para quem e em qual território? Não basta você perguntar para quem. Eu sei que o direito penal é seletivo. Agora, ele é seletivo também dentro de um território. E isso fica bem claro no estudo perpetrado pelo Dr. Rodrigo na distribuição dos homicídios na comarca de Sete Lagoas em um determinado período. E você observa que esses homicídios são localizados nas áreas em que o Estado não aparece,
nas áreas em que a saúde não aparece, nas áreas que não tem educação, nas áreas com maior população mais pobre, melhor dizendo. Então a gente tem comprovado cientificamente que essa distribuição do crime no território ela é localizada. Vocês já devem ter ouvido falar muito em uma teoria que a gente utiliza no livro, além da teoria da Escola de Chicago, que é muito usada, que liga a desorganização social à criminalidade, né? Autores como Park, Burgers, McKinsey, que faziam estudos fantásticos sobre a questão da ecologia, né? da cidade como formadora de crimes, principalmente num sistema orgânico, como era estudado naquela época, da Escola de Chicago. A gente usa essa teoria da Escola de Chicago, né, que é a distribuição do crime no território e a desorganização social como fomentadora ou causadora do crime. Naquele tempo, na Escola de Chicago, na década de 20, principalmente 30, aqueles autores eles defendiam que se podia fazer a teoria das zonas concêntricas, por exemplo, né? Ou seja, nos espaços em que você tem uma zona urbana nas fronteiras da cidade, entre, por exemplo, zonas fabris e zonas residenciais, você teria um aumento da criminalidade e isso geraria uma necessidade de política pública naquela região, naquela área de bordas, né, de conflitos. Mas qual que é o problema da teoria de Chicago, e a gente faz essa crítica no livro? Ela parte de uma ideia que a cidade é um todo orgânico, um todo planejado. Daí o nome do livro. A gente faz uma proposta de avaliação, sim, de alguns conceitos trazidos pela Escola de Chicago, mas a gente inverte esses conceitos. Inverte esses conceitos para quê? Para fazer uma crítica à Escola de Chicago, não uma crítica de afastamento total das suas teorias, mas uma crítica para refinamento dessas teorias e uma inversão da análise do território, da cidade como causadora de criminalidade, mas não da cidade orgânica, planejada, como Chicago foi após o incêndio do final do século XIX. Mas a análise de uma não-cidade, de uma cidade completamente conturbada, que gera desigualdade social, que trata as pessoas de maneira diferente e que exclui cada vez mais o marginalizado. Então a gente analisa os conflitos e faz uma análise desses conflitos violentos com os déficits sociais. O déficit da cidade gera criminalidade. O déficit de regiões da cidade geram criminalidade. E essa criminalidade ela passa a ser pontuada, localizada nesses pontos. Então, a proposta é criar a criminologia, ou trazer essa criminologia política e urbanística como um programa político, fazendo a ligação do direito das cidades com a criminalidade e propondo essa análise invertida, ou seja, a análise a partir de uma cidade disfuncional, não uma cidade estrutural funcionalista como a Escola de Chicago queria, né, na sua criminologia organizacional. Então a gente analisa a partir dos excluídos, da não cidade, essa cidade que existe formalmente, mas que na prática ela não traz ou não cumpre o seu fundamento social, porque ela é praticamente baseada em déficits sociais. Então esse livro é um livro interessantíssimo de criminologia, é uma crítica que se faz a essa Escola de Chicago, e a partir daí a gente traça um futuro para essa criminologia urbanística como um programa político que muda não só o direito penal, mas muda as políticas públicas relativas ao direito penal. Não é possível fazer uma política pública penal sem ter em vista ou sem ter em conta os problemas da cidade. Todos eles estão importantemente ligados a essa ideia da distribuição do crime no território e da cidade como um elemento causador de criminalidade. Espero que vocês gostem do livro. É um prazer participar com vocês aqui. Desejo a vocês bons estudos criminológicos.